Olá, alunos! Vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje nós vamos falar sobre a metodologia jurídica. A metodologia jurídica ela é o estudo dos métodos de investigação do direito, visando a sua concepção, interpretação e aplicação. Como esclarece Claude Lawrence, cada ciência lança mão de determinados métodos, modos de proceder no sentido de a obtenção de respostas por ela suscitada. Então, todas as ciências elas vão se utilizar de uma metodologia para alcançar os objetivos que foram traçados nos projetos de pesquisa. E isso não é diferente com o direito. Tá? Então, o estudo do direito, ele também utiliza-se de métodos que vão trazer o fortalecimento da pesquisa que foi executada. Atualmente, a metodologia jurídica ela recebe mais comumente o nome de teoria da decisão, de onde se depreende que vai ter sua principal intencionalidade relacionada à decisão judicativa, pois é aí que implicará em maiores repercussões práticas. É aí que todas as investigações teóricas vão fazer sentido e encontrar em sua prática razão de ser, de pensamento que, com seus métodos, procuraram responder a pergunta sobre como proceder com o direito, como interpretá-lo e aplicá-lo, sempre tomando por pressupostos determinados conceitos de direito. Então, o que é que você vai observar? Essa metodologia que é apresentada aí para vocês, né, e que traz esse nome teoria da decisão, vocês vão observar que ela está intimamente ligada não à questão da produção científica, mas principalmente à pesquisa dogmática, também chamada de pesquisa instrumental. Ok? A metodologia jurídica ela constitui-se no estudo dos métodos desenvolvidos por essas linhas de pensamento que vão do positivismo clássico até o pós-positivismo jurídico hoje em voga. Então, vocês vão ver que a metodologia ela também se baseia em várias técnicas, né? Técnicas essas que vão subsidiar não somente a construção, né, a construção de ciência a partir dos estudos elaborados, mas também você vai ver que vai subsidiar a construção dos trabalhos que são recorrentes no direito, as defesas, né? As pesquisas científicas dentro da área do direito, elas vão trazer também conhecimento que será utilizado na aplicação prática aí, das ações em si. Muito bem, como eu já havia informado a vocês, nós temos aí dois tipos de pesquisa que são utilizadas no direito, que é a pesquisa instrumental ou dogmática, né, e a pesquisa científica. Então, nós vamos falar individualmente de cada uma delas e depois nós vamos ressaltar a principal diferença entre elas, tá? A pesquisa instrumental jurídica, ela se utiliza do tripé: legislação, doutrina e jurisprudência. Então, basicamente, seria a pesquisa de uma pergunta que você já tem a resposta, né? Um exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Você possui um caso para ser resolvido e vai atrás das doutrinas ou das legislações que serão os argumentos para reforçar esse seu parecer. Então, se você tem, por exemplo, uma ação trabalhista, vamos dizer aí uma ação trabalhista de uma pessoa que
que solicita aí danos morais. O que é que você vai fazer? Na sua defesa, você vai construir a sua defesa e lá você vai citar outros pareceres jurídicos de outros juízes que, por analogia à sua causa, deram, ganho de causa para o funcionário em função da análise de todas as situações que foram expostas lá. Isso é, você buscou na jurisprudência existente um caso que pudesse subsidiar o seu. Você vai citar esse caso na sua defesa. Então, imagine só o quanto que é importante no dia a dia de vocês, na construção das defesas ou até mesmo na construção das acusações, vocês utilizarem a pesquisa instrumental. É extremamente importante isso. Então, o enfoque dogmático, conforme Ferraz, é a característica básica da lógica no campo jurídico instrumental. Então, você vai ver aí que esse enfoque dogmático, o instrumental, aí como nós também comumente chamamos, ele é fundamental para a construção dos documentos de defesa, de acusação, do dia a dia do trabalho do advogado, no caso do dia a dia do trabalho de vocês. É interessante aí porque o advogado ele vai atrás dessas doutrinas, ele vai atrás para que ele consiga argumentos que possam fortalecer, ele vai escolher os argumentos que vão fortalecer aí a possibilidade dele ser vencedor no julgamento. Então, essa escolha desses conceitos, desses argumentos, dessas doutrinas, dessas legislações, elas são extremamente importantes para que no final você consiga reforçar aquela resposta que você já sabe, porque para você, se você está como defesa, o seu cliente ele é inocente, você está ali para defender, então você já tem uma resposta para aquela pergunta. Assim como no caso da acusação, você já tem essa resposta também, porque para você, o seu cliente, ele é aquilo que ele lhe passou, Pesquisa científica. Vamos ver agora o que é a pesquisa científica. A pesquisa científica, ela busca, no caso jurídica, ela busca solucionar um problema da realidade a partir da coleta de dados que conduzam à comprovação de uma hipótese pré-estabelecida, mas não definitiva. A inquietação é um dos elementos do processo de construção da pesquisa, o motor que conduzirá o pesquisador no seu levantamento de dados para a comprovação da sua hipótese. É interessante a gente perceber, o quanto é diferente a pesquisa dogmática, da pesquisa científica. E a pesquisa científica, ela, na verdade, é um estudo que busca compreender, compreender e trazer respostas aí para a inquietação daquele que estuda. Então, tanto é que toda pesquisa ela nasce de uma pergunta, ela nasce de um questionamento, ela nasce dessa necessidade de você compreender algo. Então, você, no processo de estudo, você vai buscar métodos que possam lhe auxiliar a responder a essa inquietação que você possui. A validade de um conhecimento, ela está na qualidade e no detalhamento da descrição da metodologia, ou seja, a pesquisa ela foi construída com
instrumentos ela opera, em que fases ela se exerce, quais mecanismos ela dispõe para controle das operações, por meio dos quais se testa, por meio dos quais se mede, se descreve, se explica, se justifica, se fundamenta, se legitima, se constrói, se produz, se elimina, se aumenta, se diminui, se multiplica, se divide, se participa, se exclui, se inclui. Então, a metodologia, ela é algo extremamente importante na construção de uma pesquisa científica. É o detalhamento de como, de que forma você vai estudar para alcançar o objetivo que você descreveu. Então, quando você faz a construção do seu projeto, você constrói lá o seu objetivo geral, os seus objetivos específicos, eles têm que se conversar, e a metodologia é justamente onde você vai informar as técnicas que você vai utilizar. Vamos dizer que você vai utilizar um estudo bibliográfico, tá? Um estudo bibliográfico a partir da análise de que documentos? Você vai, por exemplo, utilizar a análise, você vai utilizar os métodos qualitativos e quantitativos, lembrando que existe na área do direito uma dificuldade muito grande de se trabalhar com pesquisa empírica, né? Por quê? Primeiro, em função da quantidade, né? Se você for estudar uma determinada demanda do direito, você vai ver que existem muitos processos na mesma linha, né? Então, você vai ter que ter essa capacidade de filtrar todos aqueles processos. Então, para isso, demanda tempo e dinheiro, porque uma pessoa sozinha, às vezes, ela não consegue fazer essa pesquisa por ser uma pesquisa muito ampla. Então, os dados, fazer uma pesquisa quantitativa na área do direito é algo muito complexo. Por isso, é muito comum na área do direito se utilizar a pesquisa qualitativa, no sentido de que você passa a analisar, né, as informações que você pretende. Vou dar um exemplo aqui. Vocês, de repente, vão fazer um estudo de caso de uma determinada ação jurídica. Vocês vão selecionar a ação que vocês vão pesquisar, e a partir daquela análise você vai fazer essa elaboração, né, para demonstrar os itens que estão conectados aos seus objetivos traçados, né, e de acordo com a metodologia que você determinou. Então, é muito importante que vocês compreendam aí essas etapas da construção do projeto, para que vocês entendam a diferença entre a pesquisa científica da pesquisa dogmática. De forma mais abrangente, as ciências humanas acrescem à explicação o ato de compreender, isso é, de produzir intuitivamente o sentido dos fenômenos, valorando-os. Infere-se, portanto, que o direito, ao buscar compreender o comportamento humano referente ao caso concreto sob análise, ainda que tenha como ponto de partida um dado, a norma não pode se restringir a ela e deverá construir uma percepção do fato em questão, o que implica analisá-lo sob vários aspectos e não só o legal, problematizando, questionando todas as fontes jurídicas indicadas, legislação, doutrina ou jurisprudência. Então, aqui você já começa a perceber que existe uma diferença entre a pesquisa dogmática e a pesquisa científica. Na pesquisa dogmática, você vai buscar nas normas, né,
nas instruções normativas, nas OJs, você vai tentar buscar argumentos, incrementos na lei que fortaleçam, que reforçam ali aquilo que você está defendendo. Na pesquisa científica, você vai tentar compreender, buscar compreender não somente o seu objeto de estudo, não somente a partir da lei, das construções jurídicas, da legislação, da doutrina, da jurisprudência, mas também você vai buscar outras percepções para fazer essa análise, Pesquisar implica investigação, implica investigar, buscar novos conhecimentos. A pesquisa ela demanda curiosidade, inquietação, problematização, que é importante. Se não existe um problema, não existe pesquisa. E um não comodismo diante dos dogmas jurídicos. Isso nós temos aí muitas leis até que são muito antigas, que foram incorporadas aí pela Constituição de 1988. Então, essa construção da nossa legislação, aí você vai ver leis que nem são tão antigas assim, mas que hoje não são adequadas mais à nossa realidade social. E nesse sentido aí, você vai perceber a necessidade constante de se rever. Por fim, pesquisar implica investigar, buscar novos conhecimentos. Ela demanda curiosidade, inquietação, problematização e o não comodismo diante dos dogmas jurídicos. Na pesquisa jurídico-científica, a sistematização dos argumentos e a metodologia elas são responsáveis pela coerência interna. Nesse caso, não há defesa de causa. Você não está defendendo uma causa. Isso é importante vocês entenderem. Quando você está construindo ciência, você não pode carregar uma bandeira com vocês. Então, nesse momento, a gente tem que se despir o máximo possível dos nossos preconceitos, tá? Então, tem a questão do partidarismo, tem a questão dos preconceitos dogmáticos, os preconceitos religiosos. Então, quando você está fazendo ciência, se você quer de fato conhecer profundamente aquilo, você tem que se despir desses preconceitos, para você poder abrir os seus olhos para você enxergar aquilo que está não somente diante de você, mas aquilo que está nas entrelinhas, como é o caso do direito. Então, quando a gente diz que não há defesa de causa, significa aí que a pesquisa instrumental, por exemplo, ela não é uma pesquisa científica justamente devido à ausência da vigilância epistemológica. E o que seria essa vigilância epistemológica? É o distanciamento, tá, entre o pesquisador e o seu objeto de pesquisa. Então, na pesquisa instrumental, o pesquisador e o objeto de pesquisa, eles estão ali, muito próximos, tanto que eles até se confundem. Já na pesquisa científica, o pesquisador e o seu objeto de pesquisa, eles têm que se distanciar. Por isso que é importante a gente se despir desses preconceitos, porque senão você não consegue fazer. Você vai fazer uma análise a partir de alguns ideais que você tem e não de uma determinada inquietação que você tenha. Então, ela parte de uma inquietação, de uma indignação do sujeito em relação ao conhecimento produzido, em relação ao conhecimento produzido, ou as normas morais, sociais, ou a legislação. Você tem uma inquietação relacionada a uma determinada legislação. Para você se aprofundar em relação àquilo, a um determinado conceito, por exemplo, que pode ser utilizado pelo Supremo, você pode pegar uma determinada ação e
começar a fazer a análise a partir do discurso, né? A partir dos discursos, não sei se vocês já viram, quando tem as plenárias, cada um desses ministros, eles constroem as suas defesas. São argumentos, né? Existem alguns trabalhos acadêmicos que foram feitos no sentido de analisar se os argumentos apresentados nessas defesas, né, pelos ministros, se nesses argumentos foram incluídos itens subjetivos, né, que não constam, vamos dizer assim, que não estão ligados à questão da legislação. De que forma esses itens eles influenciaram determinada decisão X ou Y desses ministros. Então, imaginem só como essa construção ela foi feita, né, como ela foi analisada. Mas para isso, obviamente, a pessoa que vai fazer essa análise, ela tem que estar despida de preconceito para fazer uma análise literalmente técnica, né? Para que você não construa argumentos que fogem dessa técnica, porque aí você já não vai estar fazendo ciência, você já vai estar fazendo outra coisa, ok? Então, vamos prosseguir aí. Por fim, o último elemento que consideramos importante é a resistência à pesquisa empírica. Não há uma tradição de pesquisa empírica no campo do direito, aquilo que nós já falamos anteriormente, e muitas vezes se confunde a pesquisa empírica com pesquisa sociológica, ou com um mero levantamento de dados sem rigor metodológico, na linha da escolha que auxilie na comprovação da hipótese. Então, não é isso, né? O que seria a pesquisa empírica? Às vezes a pessoa entende que a pesquisa empírica é somente levantamento de dados estatísticos, né? Dados matemáticos, mas não. Existe pesquisa empírica qualitativa. Então vocês têm que ter o cuidado de compreender essa diferença e passar a identificar de maneira correta essas técnicas. Então, quando ele chama a atenção em relação a essa questão da pesquisa empírica, ele chama a atenção mais no sentido dos dados quantitativos, tá? Que de fato você vai observar que a pesquisa empírica ela vai trazer essa dificuldade nos estudos de vocês. Por isso que no direito é muito comum a pesquisa bibliográfica em detrimento da pesquisa empírica, ok? A pesquisa empírica quantitativa ou qualitativa não está dissociada de referenciais teóricos, né? Pelo contrário, ela só fará sentido quando imersa em um quadro referencial que sustente as hipóteses suscitadas para responder o problema científico. A empiria só se faz necessária quando o pesquisador encontrar uma problemática que permite uma análise da realidade por intermédio da coleta de dados e a posterior interpretação desses dados. O que nós chamamos atenção aqui neste trecho? Que você decidiu fazer uma pesquisa empírica, quali e quantitativa. Qual é a chamada de atenção aqui? Você vai usar um dado estatístico, você tem que fazer uma análise. Você tem que ter uma teoria, você tem que ter um referencial teórico que dê embasamento para aquela matemática. Não adianta você utilizar os dados sem que você tenha referencial teórico ou que faça uma crítica a esses dados, ou que tenha uma contraposição em relação a esses dados e tudo mais. Os dados estatísticos por si só, eles não falam. O que vai dar uma linguagem para eles é a análise que é feita desses dados, ok?
A resistência à pesquisa empírica ela decorre também da própria falta de tempo dos pesquisadores em direito, que acaba sendo associada a tendências e aplicação exagerada dos temas, as mega-hipóteses, sem um foco específico de pesquisa, um objeto determinado e um problema bem elaborado. Assim, supre-se esse distanciamento do processo de construção do conhecimento científico com a utilização excessiva da doutrina na linha do manualismo, apontando anteriormente o que fecha um ciclo de vícios que acarretam a reprodução e não a produção. Então, a atenção que a gente chama aqui é justamente no sentido de que o processo de construção, né, da pesquisa científica, como nós chamamos a atenção, precisa do método, né, precisa da hipótese, precisa dos seus objetivos bem traçados e principalmente precisa de um bom referencial teórico para dar corpo a esse trabalho. É importante a gente ter esse cuidado e saber essa diferenciação, principalmente na área do direito, do que seria uma pesquisa instrumental para uma pesquisa científica, para não cair nesse vício, né? Que é o quê? Você reproduzir algo que já existe. Você só reproduz. Você não critica, você não cria nada, você não apresenta novos conhecimentos, entendeu? Se você está fazendo uma pesquisa sobre algo que já existe, mas você vai incrementar com algo novo, né? Porque a partir da pesquisa que você fez, você acabou descobrindo algo diferente daquilo que já existe, né? E esse é o grande quê da questão, porque você pesquisar, quando você faz essa pesquisa, você vai falar, por exemplo, sobre alcoolismo. Existem muitas coisas que falam sobre o alcoolismo, mas quando você começa a se aprofundar no processo de desenvolvimento, né, do seu trabalho e percebe aí que existem várias legislações, aí você para pensar, né, será que existe uma lei municipal para atender, né, que possa executar o que está escrito nas leis maiores, né, em relação ao alcoólatra? Existem projetos baseados nessas leis? Existem leis municipais para isso? Existem projetos municipais baseados nessas leis? Então, você passa a indagar sobre essas coisas. E aí, quando você vai fazer seu estudo, aí você descobre, puxa, o município nunca elaborou lei para tratar disso, né? O município não tem um programa específico, elaborado por ele, trabalhado por ele, financiado por ele para isso. Então, é nesse sentido, entendeu? Você acaba descobrindo uma coisa nova, ok? Muito bem, nós vamos encerrar essa aula por aqui e eu espero que vocês tenham conseguido compreender aí a diferença entre essas duas técnicas de pesquisa, porque elas vão ser fundamentais para que vocês prossigam os seus estudos. E eu espero que vocês encaminhem também dúvidas, questionamentos e perguntas para que a gente possa estar auxiliando vocês. Tá bom? Até a próxima!